Olá, bem-vindos de volta ao Mãe de Dois. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o período de 2 anos e meio, que foi a época do diagnóstico, até 3 anos e meio, que foi a época que o Diogo começou a falar. Até então ele não falava e ele começou a falar com 3 anos e meio. Então nessa época, como ele não falava, ele era muito dependente de mim, porque eu ficava com ele direto, né? Então eu só de um olhar, um gesto, um gemido, eu já sabia o que ele queria. Então ele dependia muito de mim, não era do pai, não era da avó, era eu que resolvia, né? Que sabia o que ele queria. Então ele depende muito de mim nessa fase. E nessa fase, então, eu levava ele nas terapias, né? Começamos com a fono, antes do diagnóstico, um pouquinho antes. Depois do diagnóstico, começamos com a terapia ocupacional. E depois de uns meses do diagnóstico, começamos com a musicoterapia. E desses 2 anos e meio até os 3 anos e meio, então, foi as terapias que nós fizemos. Além das alternativas, que nós fazíamos reiki, né? Cromoterapia. E também eu comecei a fazer com ele a natação, também, quando ele estava com essa idade aí. Então eu que levava ele a todos os lugares. Uma coisa que eu tive dificuldade, que eu tinha dificuldade na época também, foi de o levar ele, porque era muito colo, colo, colo. Eu não conseguia dar a mão para ele e vamos aqui, vamos ali, vamos lá, Di, vamos lá. Eu não, ele ia para trás, ia pro lado, ele não ia onde eu queria. Então era colo, colo, colo. E quando ele estava com 3 anos, então, que eu engravidei, né? Que foi em dezembro mais ou menos, eu engravidei, né? Que eu tava com esse projeto mesmo, né? E aí, até aí, continuei levando eles nas terapias, mesmo grávida, carregando e tal. Minha segunda gestação não tive nenhum problema, fui super tranquila, depois eu conto sobre isso. Mas então, eu colo, 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 e a barriguinha foi crescendo, a Paola foi aparecendo, até que teve um momento que já tava pesado, né, pra carregar dois, né? E aí eu peguei e tive que ensinar o Diogo, tive que ensinar na marra, né, ele andar com a mão dada, porque ele não era muito difícil isso, era ou no carrinho ou no colo. E aí eu já tava com a barriga grande e eu consegui inserir isso, né, dele foi uma libertação pra mim, né, porque ele só ia comigo no colo, então eu consegui fazer aquele da mão, mesmo assim puxando, às vezes tinha que dar uma puxadinha, né, mas consegui fazer com que ele andasse, né, no colo no chão. E, bom, então foi isso. Só que daí com 3 anos e meio, que eu já tava com a barriga grande, né? Que quando a Paula nasceu ele tava com 3 anos e 9, né? Mas ele começou a falar então algumas palavras, porém ele sabia palavras até complexas, né? Porque ele não falava, mas ele sabia tudo. Então o vocabulário dele era extenso, só que tava tudo armazenado aqui. E claro que ele teve aquelas dificuldades de fala iniciais, de trocar a letra e tal, mas ele falava muitas coisas. A gente acabou descobrindo também que ele já sabia o alfabeto, a gente colou um contact preto e começou a fazer o alfabeto e ele já sabia todas as letras. Então ele acabou nos surpreendendo na questão de conhecimento dele, né? E aí eu vou falar também sobre como que nós começamos então a inserir os aprendizados conforme as dicas das terapeutas num outro post, então, tá bom? Até já!